Olá, que bom ter a audiência conosco aqui no Juris 360 Lab. Hoje, o nosso foco é o primeiro bloco de julgados do informativo 821 do STJ, sim, o Superior Tribunal de Justiça. São decisões ali de 20 de agosto de 2024. Isso aí, material recente e bem relevante. Exato. Vamos passar por 5 temas hoje, o 1253, depois o 1140, 1191, o 1174, esse a gente vai detalhar um pouquinho mais, e o 1165. Certo. A ideia é tirar o essencial, né? Ver o impacto prático disso tudo. Bom, vamos começar. Vamos lá. Primeiro tema, então, 1253. Vem lá de Pernambuco, é sobre direito do consumidor e processual civil. Aham. A questão era, se uma execução coletiva, sabe, aquela movida por uma associação, por exemplo, se ela prescreve prescrição intercorrente, o consumidor individual ele perde o direito de executar a mesma coisa depois, sozinho. E a resposta do STJ foi não, né? Ele pode sim buscar o direito individualmente. Não perde o direito. Não perde. O ponto-chave aqui, assim, é a coisa julgada secundum eventum litis do Código de Defesa do Consumidor. Ah, aquela que só prejudica se for favorável. Quer dizer, se for desfavorável na coletiva. Isso. Se a ação coletiva não deu certo, principalmente se foi por alguma falha do representante, tipo da associação que entrou com a ação, isso não pode prejudicar o indivíduo que não participou ativamente. É uma proteção, né? Entendi. E tem mais, a ação coletiva ela já interrompeu o prazo de prescrição para as ações individuais lá atrás. Então o tempo não correu contra o indivíduo nesse período. Faz todo sentido. Protege o direito do consumidor final. Beleza. Vamos mudar de área. Previdenciário agora. Tema 1140 do Rio Grande do Sul. Ok. Como é que ficam aqueles benefícios concedidos antes da Constituição de 88, na hora de adequar aos tetos das emendas 20 e 41? Certo. A questão dos tetos... O STJ diz que tem que usar os limitadores da época em que o benefício foi concedido, o menor e o maior teto daquele tempo. Exatamente. A lógica é respeito ao ato jurídico perfeito. O cálculo original do benefício tem que ser mantido. Isso segue o que o STF já tinha falado no tema 76 e o princípio do tempus regit actum, né? A lei da época da concessão é que vale. Não pode mudar a regra no meio do jogo. Não pode. Se ignorasse os limitadores antigos, estaria na prática recalculando o benefício com base em regras posteriores, mexendo no direito adquirido. Claríssimo. Agora, tributário. Tema 1191, de Minas Gerais. ICMS na substituição tributária para frente. Sim, o ICMS-ST. A empresa paga o imposto achando que vai vender por X, mas vende por menos. Para pedir de volta o que pagou a mais, precisa provar que não repassou o custo para o consumidor, como diz o artigo 166 do CTM. Olha, o STJ diz que não precisa dessa prova do 166 nesse caso específico. Ah, não? Por quê? Porque, segundo o STJ, e alinhado com o STF no tema 201, isso não é bem um pagamento indevido clássico do artigo 165 do CTN. É mais um ressarcimento. Ressarcimento. Qual a diferença prática? A diferença é que o fato gerador real, a venda final, foi menor que o presumido lá no começo. Então, aquela diferença que o substituto pagou a mais, ela nem chegou a fazer parte do preço final para o consumidor. Como não compôs o preço, não teve repasse econômico dessa diferença específica. A exigência do 166 não faria sentido, entende? O fundamento está lá no 150, parágrafo 7º da Constituição e na Lei Candir. É uma sutileza importante entre ressarcimento e restituição por pagamento indevido. Bom, agora o tema que acho gerou mais burburinho. 1174, de Santa Catarina. Tributário de novo. Esse mesmo. Base de cálculo das contribuições patronais. Exato, a pergunta quente. Aqueles valores que a empresa desconta do salário do empregado INSS dele, imposto de renda retido na fonte, vale transporte, vale refeição, coparticipação no plano de saúde? Sim, os descontos em folha. Isso. Esses valores podem ser tirados da base de cálculo da contribuição que a empresa paga. A patronal, o SAT-RAT, contribuições para terceiros. E a resposta do STJ foi um sonoro não. Não podem ser excluídos. Direto ao ponto. E qual foi o raciocínio principal? O raciocínio se baseia na lei, né? O artigo 22, inciso 1 da Lei 8.212, diz que a base é o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas ao empregado. Ponto.
O STJ interpretou que esses descontos, eles são parte dessa remuneração bruta. O fato de serem retidos na fonte é só, digamos, uma facilidade, uma técnica para garantir que o dinheiro chegue a quem de direito. Ao INSS, a Receita, a empresa do Vale. Exato, mas isso não muda a natureza daquele valor. Ele continua sendo salário, continua sendo contraprestação pelo trabalho. Mesmo sendo descontado, não deixa de ser remuneração para o cálculo da empresa. Isso. Se você pensar no quadro geral, o salário é o custo da mão de obra. A contribuição da empresa incide sobre esse custo total. Tirar esses descontos seria tipo criar uma base artificialmente menor. Entendido. O desconto é só um fluxo financeiro, não altera a natureza remuneratória do valor bruto para fins de cálculo patronal. Pesado, hein? Com certeza tem impacto grande nas empresas. Para fechar esse bloco, vamos para o último tema. 1165, de São Paulo. Agora é execução penal. Certo. A decisão do juiz que dá a progressão de regime, ela cria o direito naquele momento? É constitutiva? Ou ela só reconhece um direito que o preso já tinha, é declaratória? O STJ afirmou que a natureza é declaratória. Ela apenas declara um direito já existente. E qual a consequência prática disso? A consequência é importantíssima para contar o prazo para a próxima progressão. O marco inicial para a nova contagem não é a data da decisão do juiz. Não? E qual é então? É o dia em que o preso efetivamente cumpriu o último requisito necessário, seja o tempo de pena cumprido, que é o requisito objetivo, ou o bom comportamento, que é o subjetivo. Se ele completou o tempo em janeiro, mas o atestado de bom comportamento só veio em março, a data base para a próxima progressão é março. Entende? O dia que o último requisito foi preenchido. A decisão judicial só formaliza isso depois. Entendi. É a data do fato, não da decisão. Ótimo. Bom, vamos recapitular rapidinho então os pontos principais que vimos. Vamos. Tema 1253. Prescrição na coletiva não impede execução individual pelo consumidor. Proteção individual. Certo. Tema 11440. Para adequar benefícios antigos aos novos tetos, usar os limitadores da época da concessão. Tempus regit actum. Isso. Tema 1191. Não precisa da prova do artigo 166 do CTN para pedir ressarcimento de ICMS-ST pago a mais quando a venda foi por preço menor. Perfeito. Ressarcimento, não restituição comum. Tema 1174. Descontos na folha do empregado, INSS, IRF, vales, etc., não saem da base de cálculo da contribuição patronal. Integram a remuneração bruta. Exato. Base é o total da remuneração. E tema 1165. Decisão de progressão é declaratória. Marco para a próxima progressão é a data em que o último requisito foi cumprido. Fechado. Ótimo. Cobrimos bastante coisa. Fica aí a reflexão, né? Como essas teses, principalmente a do 1174 sobre base de cálculo e a do 1165 sobre execução penal, vão impactar o dia a dia das empresas e da justiça criminal. Sem dúvida. São temas com repercussão prática imediata. Exato. Bom, por hoje é isso neste bloco. Nos veremos no próximo bloco. Olá! Vamos começar então mais um bloco, dando continuidade à nossa análise do informativo 821 do STJ. Isso, temos mais 5 julgados importantes pela frente hoje. Temas variados, eu vi aqui. Sim, sim. Direito administrativo, tributário, processo civil e até direito penal. Bem diverso. Ótimo. Começando então com administrativo, o RESP 2035-6645, do DF. É aquele da Anvisa e propaganda de remédios, certo? Exatamente. A discussão, assim, foi sobre a legalidade de uma resolução da Anvisa, a RDC 96 de 2008. Ela impôs várias obrigações para propaganda de medicamentos. E qual foi o problema? Bom, o STJ entendeu que essa resolução acabou extrapolando, foi além do que a Lei 9.294, de 96, que é a lei que rege o assunto, permite. Ah, então a agência meio que legislou onde não devia. É um limite complicado esse, né? É delicado. As agências reguladoras, elas têm sim poder normativo, mas é para detalhar a lei, para fiel execução, né? Como diz a própria lei que criou a Anvisa, a 9.782. Elas não podem criar obrigações totalmente novas ou, contrariar o que a lei federal já definiu. Entendi.
A lei já tinha as regras de restrição à propaganda. Isso. E o papel da Anvisa seria fiscalizar o cumprimento dessas regras, não adicionar novas restrições que só uma lei poderia criar. Por isso a RDC foi considerada ilegal nesses pontos. É um lembrete importante sobre os limites da regulação. Claríssimo. Agora, vamos para um tema que sempre gera dúvida. Tributário. O RESP 1968695 de São Paulo. IRF em herança de cotas de fundos. Esse aqui a gente precisa aprofundar um pouco mais, né? Merece sim. Porque impacta muito o planejamento sucessório, o imposto de renda, o ponto central decidido foi o seguinte: quando um herdeiro recebe cotas de fundos de investimento e ele opta por declarar essas cotas pelo mesmo valor que estava na última de RPF do falecido... Certo, a opção pelo valor histórico, digamos assim. Exato. Nesse caso, na hora da transferência ali, da sucessão causa-mortes, não incide imposto de renda retido na fonte. Isso, claro, desde que não haja o resgate das cotas naquele momento. Mas, geralmente, a transferência na herança pode ter tributação. Por que, nesse caso específico, usando o valor da DIRPF, não tem IRF? Olha, o X da questão está no fato gerador do imposto de renda. O artigo 43 do CTN diz que é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica. A Lei 9.532, lá de 97, no artigo 23, ela dá essa opção para o herdeiro, avaliar pelo valor de mercado ou pelo valor da DIRPF. E aí... Quando ele opta pelo valor da DIRPF, ele está na prática mantendo o custo de aquisição histórico. Sem resgatar as cotas, não houve ainda um ganho de capital efetivo, entende? Não entrou dinheiro novo, não teve disponibilidade econômica para o herdeiro naquele ato da transferência. A simples mudança de titularidade pelo valor histórico não configura o fato gerador do IR. Ah, tá. Faz sentido. A tributação fica meio que pendente para um momento futuro. Exatamente. O ganho de capital só vai se realizar, e aí sim ser tributado pelo IR, quando o herdeiro for lá e resgatar essas cotas. Aí sim, a diferença positiva entre o valor do resgate e aquele valor da DIRPF que ele usou para declarar, essa diferença que vai ser tributada. Entendi. Por isso que o STJ considerou ilegal uma interpretação que a Receita Federal tinha dado num ato declaratório interpretativo, o ADI 13 de 2007. Ele mandava reter o IRF já na transferência, mesmo sem apurar ganho. Foi uma reafirmação importante do princípio da legalidade tributária, né? Do artigo 150 da Constituição. Fundamental essa distinção para quem lida com inventário e investimentos. Bom, saindo do tributário e entrando em processo civil. RESP 2.137.256 do Mato Grosso. Envolve depósito prévio em ação rescisória. O que aconteceu nesse caso? Foi uma situação processual, bem particular. Tinha uma ação rescisória e ela foi extinta sem julgamento de mérito. Por quê? Porque a sentença que ela queria rescindir foi retratada pelo próprio juiz que a deu. Ah, o juiz voltou atrás na própria decisão. Isso. Aí a dúvida era, e o depósito prévio que o autor da rescisória fez? O que acontece com ele? O STJ decidiu que o valor tem que ser levantado, devolvido para o autor da ação. Mas a regra geral do CPC, lá no artigo 974, não fala que o depósito vai para o réu se a ação for, tipo, improcedente ou inadmissível. Fala sim. Essa regra geral existe para coibir rescisória aventureira, né? Mas aqui a interpretação foi focada na finalidade da norma. Se a ação foi extinta não por um problema da ação em si, não por culpa do autor, mas por um ato do próprio judiciário que foi a retratação... Não faria sentido punir o autor. Exato. A lógica da multa da sanção não se aplica. Por isso, o depósito volta para o autor. E, como não foi culpa de ninguém, também não teve condenação em custas e honorários nesse caso. Interessante essa aplicação da finalidade. Ainda em processo civil, o RESP 190.38.645 do Ceará. Estabilização da tutela antecipada antecedente. Parece bem técnico isso. E é um pouco, mas o impacto prático é grande. O STJ definiu que a simples apresentação da contestação pelo réu já basta para impedir que a tutela antecipada, aquela pedida antes do pedido principal, se torne estável. Não precisa que o réu entre com um agravo de instrumento específico contra a liminar. Nossa, então qualquer manifestação de oposição do réu dentro do prazo já impede a estabilização. É isso. Basicamente isso.
O tribunal interpretou a palavra recurso, que está lá no artigo 304 do CPC, de uma forma mais ampla. Entendeu que qualquer ato de impugnação do réu, incluindo a contestação, serve para mostrar que ele não concorda e para evitar a estabilização. Entendi. Em julgado também reforçou outra coisa. Para que o processo siga para a fase principal, depois da tutela antecedente, o autor tem que ser intimado especificamente para aditar a inicial, para complementar os argumentos. Aplicaram por analogia o artigo 321 do CPC. Ok, um ponto de atenção importante aí na prática processual. Para fechar o bloco, direito penal e processual penal. O Aresp 2.607.962, de Goiás. Acordo de Não Persecução Penal, o ANPP. Aqui a decisão foi bem direta, sabe? Não cabe à ANPP em crimes que resultam de preconceito de raça ou cor. E o ponto-chave, isso inclui também as condutas homofóbicas. Ah, por causa da decisão do STF na DO 26, que equiparou homofobia a racismo, né? Exatamente por isso. A ADO 26 foi fundamental para essa conclusão. E qual foi o fundamento para não permitir o acordo nesses casos? O ANPP não é para crimes com penas mais brandas, para agilizar? Sim, mas o próprio Código de Processo Penal, no artigo 28A, diz que o juiz pode recusar um acordo se ele não for suficiente para reprovação e prevenção do crime. O STF, num outro caso, um RHC, entendeu que a lógica que proíbe o ANPP em crimes de violência doméstica Certo. também vale para os crimes de racismo, incluindo a injúria racial e agora a homofobia equiparada. A ideia é dar uma proteção mais forte para o direito fundamental à não discriminação. Como o STF classificou a homofobia como racismo social na ADO 26, ela entra nessa mesma proteção reforçada, nessa vedação ao ANPP. É um recado claro de proteção a grupos vulneráveis. Entendido. Uma proteção extra que impede o acordo nesses crimes específicos. Ufa, cobrimos bastante coisa nesses 5 julgados do informativo 821. Sim, decisões importantes, com reflexos práticos bem significativos em várias áreas. Sem dúvida. Bom, por hoje é isso. Nos veremos no próximo bloco. Curtiu? Deixa o like e inscreva-se. Olá! Chegamos ao bloco final da nossa análise do informativo 821 do STJ, de 20 de agosto de 2024. Vamos direto ao ponto. Temos aqui 5 temas quentes. Uma decisão, curiosa, sobre provas no lixo e 4 afetações importantes. Exato. Temos variados, né? Processo coletivo, tributário, processo civil, administrativo. Sim, um resumo essencial para quem quer se atualizar rápido. Vamos começar a desembrulhar isso? O primeiro caso é da 6ª turma, corre em segredo de justiça, é sobre material encontrado no lixo. Isso, lixo descartado na rua pelo investigado. A polícia recolheu sem mandado. A pergunta é, vale como prova? E aí, qual foi a decisão? A 6ª turma disse que sim, a prova é válida, é legítima. Mas por quê? Lixo na rua? O ponto central é que, ao colocar o lixo na via pública, a pessoa meio que renuncia à expectativa de privacidade sobre aquilo, sabe? Faz sentido. E, importante, não foi uma pesca probatória aleatória, tipo Fishing Expedition. Já tinha uma investigação direcionada rolando. Entendi. Quer dizer, não invadiram a casa nem nada. A prova estava literalmente descartada, na rua. Exatamente. Estava fora da esfera de proteção do domicílio. Mas olha, aqui é onde fica interessante. Quais os limites disso, né? Até onde vai essa renúncia? Fica uma pulga atrás da orelha. Com certeza. É uma linha tênue. Bom, passando para as afetações, temos o tema IAC 108. Certo, um incidente de assunção de competência veio do Rio, né? RSP 2.113.084. Isso, afetado pela 2ª sessão. A controvérsia aqui é bem relevante. Qual é o ponto? São 2 pontos, na verdade. Primeiro, um termo de compromisso, lá entre a Defensoria de Minas e a Vale, vale como título extrajudicial. Ah, entendi. E o segundo ponto? Os por indivíduos, né? Exatamente. O impacto pode ser enorme. Vamos ver o que a 2ª sessão decide. Com certeza. Seguindo, temos o tema 1271. Esse foi afetado pela Corte Especial, certo? Isso mesmo. RESP 2071-340, também de Minas.
A questão aqui é processual civil pura. E qual é a dúvida? É sobre aquela audiência de conciliação ou mediação do artigo 334 do CPC. Ah, a famosa audiência inicial. Essa mesma. A questão é, se só uma das partes diz que não quer audiência, e ela não acontece, isso anula o processo? Interessante. Porque a lei meio que força a realização, né? Mas se uma parte já não quer... Pois é. É o debate entre a formalidade da lei e a efetividade prática, né? Se uma parte já disse não, adianta fazer? Gera nulidade se não fizer? A Corte Especial vai definir. Vamos acompanhar. E sobre direito administrativo? Servidores. Temos uma afetação importante na primeira sessão. Vários RESPs juntos, tipo 1.956.088 do Rio Grande do Norte. E o que se discute? É sobre o adicional noturno dos agentes federais de execução penal. A briga é para saber se a base de cálculo desse adicional inclui ou não aquelas vantagens do artigo 102 da Lei 8.112. Quer dizer, se outras verbas entram na conta para calcular o adicional noturno. Exato. Isso mexe diretamente no bolso dos servidores e, claro, no orçamento público. É uma discussão sobre a base de cálculo de direitos remuneratórios. Entendido. Mais uma definição com impacto financeiro e a última afetação. Para fechar o tema 1273, também na primeira sessão. RSPS 2.103, 1305 e 2.109.221 de Minas Gerais de novo. Minas em peso hoje, hein? E qual a questão tributária aqui? É definir o marco inicial do prazo decadencial para entrar com mandado de segurança. Ah, os 120 dias? Isso. Mas para aquelas obrigações tributárias que se renovam sempre, sabe? Tipo tributos mensais. Quando começa a contar o prazo? Do vencimento de cada mês? Do primeiro ato? Entendi. É crucial para não perder o prazo, né? Afeta muito a defesa do contribuinte. Demais. Dá segurança jurídica para todo mundo saber quando começa a correr esse prazo. Bom, então, resumindo o que vimos. O STJ validou prova achada no lixo, o que é bem peculiar. Sim, com limites, mas validou. E temos afetações que vão definir coisas importantes sobre execução de acordos coletivos, nulidade por falta de audiência, cálculo de adicional de servidor e prazo para mandado de segurança em tributo. Muita coisa relevante. Muita coisa. São decisões que vão, de fato, moldar o cenário jurídico em várias áreas. E aquela questão do lixo me deixou pensando. Pois é. E eu te lanço uma provocação final. E o nosso lixo digital? Como assim? Pensa bem. A gente descarta informação o tempo todo online. Redes sociais, histórico de busca, até e-mail que a gente acha privado, mas passa por um monte de servidor. Verdade. Qual a nossa real expectativa de privacidade sobre isso que a gente joga fora digitalmente, às vezes sem nem perceber? A proteção da Constituição vai até onde nesse mundo digital? Fica aí a reflexão. Bom, agradecemos a companhia de todos nesta análise do Informativo 821. Para continuar por dentro das nossas discussões e análises, não se esqueça de se inscrever e deixar o like aqui no canal Juris 360 Lab. A gente se vê na próxima.